eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. A gente já mostrou muitos casos de vereadores que, por conta da experiência adquirida nesta, que é a maior Câmara da América Latina, voaram alto para cargos como deputado, senador e ministro. Mas e sair daqui direto para a cadeira de prefeito, gente? Passar para o outro lado do balcão, como costumam dizer aqui? Olha, o nosso entrevistado de hoje, depois de 2 mandatos como vereador, se tornou o prefeito da capital paulista. Será que o olhar para o legislativo mudou? E a relação com os vereadores, muitos que eram antigos colegas? Uma coisa é certa, ele sente saudades, que eu sei. Ricardo Nunes, empresário, vereador de 2012 a 2020, é o prefeito de São Paulo. E é uma grande honra te receber aqui. Obrigado, Viviane, uma alegria estar aqui. Quando a gente chega aqui, né, nesse plenário, muitas histórias passam na nossa memória, na nossa mente. Passa um filme? Passa um filme. Quantas vezes nessa tribuna, quantas vezes no microfone de aparte, quantas vezes sentado aqui, escutando os colegas, quantas vezes defendendo ideias e projetos, quantas vezes discutindo, né, com os vereadores aqui. Mas é uma escola, foram 8 anos muito intensos da minha vida. Na Comissão de Finanças, cuidando muito da parte da relatoria de orçamento, de LDO, né? Então acabei ficando um especialista na área das finanças, com essa escola fantástica que é aqui a Câmara Municipal. Agora, o senhor chegou, isso eu preciso contar, parou ali na tribuna e falou, eu era feliz e não sabia. Porque quando você é vereador, você faz as cobranças, né? E aí, eu, como prefeito, eu recebo as cobranças dos vereadores, né, da sociedade, e você tem que dar as respostas. Então, o vereador é importante, aquela questão de fiscalizar. Eu sempre falo, Vivi, que o vereador é o sentido estreito da palavra, né? Vereador, vereador, que não está perto da comunidade, mas o nível de responsabilidade como prefeito é enorme, né? Então, quando você está aqui, tem toda a parte de contribuição, de legislação, de fiscalização e de solicitação. Mas a execução está lá. E é uma cidade desse tamanho, quinta maior metrópole do mundo, 12 milhões e meio de habitantes. Isso é muita responsabilidade. É muita coisa, né? E a gente tem aí muitas demandas de coisas que ficaram muito tempo sem serem feitas e que a gente está conseguindo hoje colocar a cidade de uma forma, até por conta da experiência que eu tive aqui, que eu levei para lá, né? De cuidar de finanças, de plano diretor, de orçamento, de saber o que a sociedade precisa. E a gente hoje está conseguindo fazer muita, mas é muita coisa, eu vou ter que correr muito para recuperar muito tempo perdido. Agora, prefeito, me diz, qual que foi a primeira impressão de um empresário ao chegar, ao ser eleito e entrar aqui nesse plenário, nesse mundo novo? Em 2012? Sim. Olha, eu já havia sido candidato quando eu tinha 23 anos. Novinho. Novinho. Era duro, não tinha menino. ainda preparo nenhum, né? Ali na faculdade, fazendo direito ali na FMU. Um sonhador, não ganhei eleição. Passou muito tempo, aí eu fui candidato e ganhei. Mas até eu chegar, esse período de eu ser eleito em 2012, Vivi, eu fui presidente da Associação Empresarial da Zona Sul, eu tinha o jornal do bairro, que chama-se Jornal Hora de Ação, então essa coisa já de agir. Legal. Tive uma história assim, de muitas ações desenvolvidas com as comunidades. Eu sempre, como empresário, eu e a minha esposa Regina, a gente era voluntários em muitas associações, entidades que cuidavam de idosos, de crianças. Então, eu cheguei aqui um pouco mais preparado, né? Até porque quando eu comecei a minha empresa era uma salinha de 2x2, aí hoje a minha empresa é de um porte um pouco maior. Então, eu sei o que é viver na periferia, porque eu vim da periferia, eu tenho orgulho de dizer isso, que eu virei vereador vindo da periferia, lá do Parque Santo Antônio, vice-prefeito, depois prefeito, né? O único prefeito da história que veio da periferia. Sim. Então ninguém precisa me contar, eu não preciso ler, não preciso assistir, eu vivi. E aí essa experiência me ajudou bastante. No ramo empresarial, né? Então eu montei o meu negócio, sei da dificuldade, sei que é pagar um boleto todo mês, sei que você tem que atender toda a legislação. Então são coisas da vida que a vida me ajudou a ter a felicidade de viver. Viver o que é morar na periferia, estudar escola pública, viver o que é empreender, começar do zero, crescer, né? Viver o que é constituir uma família, viver o que é levar um filho para a escola. Ou seja, a vivência da vida me tornou uma pessoa mais preparada para ser vereador, né? E depois
que acabou me galgando a ser vice-prefeito e prefeito por conta da história, né? Então, é algo que eu tenho muito orgulho, porque hoje, quando eu debato qualquer tema na prefeitura, sobre qualquer um dos assuntos da cidade, não que eu tenha o domínio 100%, mas eu tenho uma boa noção de cada questão, porque a minha vida foi muito intensa, né? Foi muito intensa, foi uma vida assim, que me proporcionou muitos conhecimentos práticos. O senhor chegou com muita bagagem de vida, muita experiência, mas na questão política foi aprendendo na prática aqui, né? E o senhor chegou com ideias muito novas, que eu nunca ouvi ninguém falar aqui, por exemplo, como a questão do transporte público nos rios. O senhor chegou com essa ideia, aprovou uma lei sobre isso. E aí, o senhor lembra dos comentários? Como é que foi conversar com os colegas sobre isso? Se ficaram surpresos, se falaram, isso não vai dar em nada? Porque essa é uma curiosidade que eu tenho politicamente aqui. Como é que o senhor começou, assim, tudo que é inovador, a batalhar esses projetos? Tudo que é inovador, a gente tem assim, um sentimento inicial de, né, ficar assim, meio distante. Meio desconfiado. Meio desconfiado. Mas a Câmara, a dinâmica aqui da Câmara, ela é uma dinâmica que as pessoas pouco conhecem. Que a gente tem as comissões, Comissão de Política Urbana, Comissão de Meio Ambiente, que é discutido nas comissões, que a gente tem as audiências públicas. Quando eu trouxe, e esse projeto eu fui buscar o auxílio do professor Alexandre Deli Jaikov, que é o professor titular da FAUSP, e que tinha um grande conhecimento. Então, eu fiz junto com ele e a gente apresentou aqui na Câmara, para os vereadores, a nossa represa Billings, a represa Guarapiranga, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, e o que o mundo faz com relação ao uso da sua riqueza com relação a isso, para poder utilizar o transporte hidroviário. E aí esse debate eu fiz aqui audiências públicas, trouxe especialistas, então eu criei essa lei, né, que é integrada ao sistema de transporte coletivo da cidade, e como vereador, tendo criado, agora como prefeito, eu vou implantar, a gente vai ter o transporte coletivo, o transporte público hidroviário aqui na cidade de São Paulo. Começa pela Billings. Isso é mais incrível, aprovou a lei aqui e agora vai fazer ela em prática, né? Bom, o senhor chegou também e já virou líder, né? Não demorou muito para ser líder do primeiro ano do MDB, já foi líder. Como assim também? Tão rápido. E foi uma coisa que impressionante, Vi, porque a gente tinha o Rubens Calvo, né, que já tinha sido já entrevistamos aqui vereador, também. já tinha sido deputado, uma pessoa muito experiente, vários mandatos. O Nelo Rodolfo, que tinha sido presidente da Câmara, deputado federal, né? O Jorge Atto, né, que já era vereador, era filho do vereador Jorge Atto e deputado Jorge Atto, pessoas de muita bagagem. Eu era ali o neófito, a pessoa iniciante, e tive deles essa coisa de poder me elegerem o líder do partido. Acho que é muito o meu jeito de ser muito acessível, de falar bem, de poder conversar e trazer ideias dessa vida toda que eu acumulei de experiência. E aí foi a escolha dele, fiquei muito feliz, né? E me possibilitou, porque o líder ele tem participação no colégio de líderes, define pauta aqui da Câmara, faz aqui os apartes, tem uma participação mais ativa, né, por exercer a liderança, e me ajudou bastante a poder incrementar os meus conhecimentos aqui. Posso perguntar uma outra curiosidade que eu tenho? MDB era base do governo do prefeito Fernando Haddad. Como é que funcionava isso, assim? Em 2012, o nosso candidato a prefeito era o Chalita, e depois foi para o segundo turno o Haddad e o Serra. E o meu partido optou por escolher o apoio ao Haddad e eu segui o partido. Né? Tive que seguir. A democracia tem disso. Às vezes você não faz tudo o que você quer, mesmo que você tem que seguir as questões partidárias. Essa que era a minha curiosidade. Assim. E aí a gente fez parte da base no começo, mas logo isso não deu certo, porque eu, por exemplo, participei da CPI do Teatro Municipal, né? Desmantelei aquela falcatrua que estava lá, aquela roubalheira toda. Eu fui o relator, pedi o indiciamento de várias pessoas por desvio de recurso público e no meu relatório, inclusive, pedia o indiciamento do prefeito Haddad. Tive aqui requerimento para trazer aqui de forma coercitiva o maestro John Ashley, que ganhava 150 mil reais por mês durante o ano todo, mas 6 meses ele ficava na Suíça. Eu descobri isso. E como é que eu descobri? Porque a CPI me deu a possibilidade de fazer um requerimento para a Polícia Federal me mandar o extrato do passaporte dele. Olha como é importante o trabalho do vereador, das CPIs, né? O poder que tem o vereador, que sabendo usar bem, ele pode, na defesa da cidade, da sociedade, trazer bons resultados. Então foi uma CPI muito intensa e que o prefeito da época se sentiu incomodado, né? Mas eu tinha que fazer o meu papel porque eu fui eleito para isso. E aí
se acentuou a questão de ir para a oposição, porque realmente, né, com todo respeito a ele, mas as ideias não batiam, a gente tinha... E alguns acordos também não foram cumpridos, né? No plano diretor ali, na questão das emendas, no que tinha sido aprovado. Tinha algumas questões, áreas de ZEPAM, de proteção ambiental, que ele transformou em ZEIS, que foram áreas desmatadas, lá na beira da represa Guarapiranga, algumas ações que a gente discordou. Mas, de uma forma geral, eu fui um dos vereadores que mais tive emendas aprovadas no plano diretor. Tive uma boa participação. Você vê, né? Eu fui vereador, participei da eleição do plano diretor e hoje, como prefeito, eu estou enviando a revisão do plano diretor aqui para a Câmara. E como ter participado da elaboração lá, da votação, das audiências públicas, me trouxe essa bagagem para hoje estar discutindo e melhorar o plano diretor, né? Então, eu até acho que todo prefeito deveria ser primeiro vereador, viu? Porque te traz uma bagagem, uma experiência da cidade bastante importante. Realmente foi fundamental para o meu conhecimento da cidade exercer o mandato por 8 anos aqui. Bom, eu vou chamar então um intervalo e no próximo bloco vamos falar mais sobre as CPIs, gente, porque o prefeito Ricardo Nunes ele virou um craque aqui de presidir CPIs que arrecadaram bilhões para a cidade de São Paulo e a gente volta já já com Vossa Excelência à Memória. Toda quinta-feira eu, Viviane Cesarino, os ex-vereadores e vocês temos um encontro marcado às 14 horas. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se para receber a nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O Vossa Excelência Memória está de volta e aqui no plenário da Câmara, hoje a gente tem a honra de entrevistar o prefeito Ricardo Nunes, que foi vereador aqui por 2 mandatos antes de se tornar o prefeito na maior cidade, né, do Brasil, essa cidade, essa capital, essa metrópole. E ele está contando para a gente o que ele tirou de bom aqui da Câmara. Essas experiências de CPIs, o senhor disse, foram importantes, o senhor participou primeiro como relator, né, de uma CPI dos alvarás, que foi bem importante. Teve a CPI dos flanelinhas, dos estacionamentos irregulares e, de repente... Da exploração sexual infantil, da dívida ativa. Muitas CPIs, do Teatro Municipal. Do Teatro Municipal, que o senhor já contou. São instrumentos de apuração muito sérios que a gente tem aqui dentro. Muito importante, é previsto na nossa legislação, né, que compete ao legislador esse poder de fiscalização com a possibilidade de atuação mais ampla, que é de fundamental importância. Eu tenho bastante orgulho quando a gente participou, por exemplo, da CPI da dívida ativa, nós verificamos que havia ali, em alguns meses, a Prefeitura havia perdido mais de 5.000 processos por prescrição intercorrente. Nós descobrimos empresas que fraudavam aqui a legislação tributária da cidade de São Paulo. Eu representei várias do Ministério Público. Nós recuperamos só nessa CPI da evasão fiscal 1 bilhão e 200 milhões, fora os autos de inflação que foram lavrados de mais de 4 bilhões de reais. Portanto... e a primeira vez que se enfrentou os bancos, né? A primeira vez, você sabe, Vivi, que nenhuma CPI conseguia avançar porque os bancos paravam na justiça a continuidade da CPI. Eu tive muita sorte de poder trabalhar aqui junto com a doutora Nazaré, a procuradora aqui da Câmara Municipal, com o Levi, o procurador, todos os procuradores da Câmara, de um nível impressionante. Aliás, os funcionários da Câmara Municipal, de CETEL, que eu participei muito lá do orçamento, são profissionais da mais alta qualidade. Junto com o pessoal do meu gabinete aqui da Câmara, a gente teve uma ação junto ao Judiciário. Eu fui com a doutora Nazaré falar com a desembargadora na época e disse a ela, eu tenho esses indícios. Se a senhora não deixar eu continuar esse trabalho, a cidade pode perder bilhões de reais. Sim. E ela autorizou e eu até me senti ali uma responsabilidade maior ainda, né, de ter tido aquela voto de confiança do Tribunal de Justiça para que a gente pudesse dar um resultado ainda mais eficiente. Até porque quando pararam a CPI, eu falei, mas por que eles querem parar? Porque deve ter alguma coisa. E aí quando voltou, eu voltei com mais energia. E foi, assim, impressionante. Posso contar um detalhe rapidinho, só para as pessoas entenderem? Não sei se tem tempo. Eu ia até falar isso. A gente está falando, gente, de Santander, de Itaú, não é de nada Safra, pequeno, né? Não é de... Não, de gigantes, né? De gigantes. Então, assim, eu imagino a pressão, né? Só para vocês terem uma ideia, eu
junto com o pessoal da CPI, e participou o vereador Isaac, o vereador Donato, o vereador Rodrigo, o vereador Rinaldi, que tinha um grande banco, um dos maiores bancos do Brasil, que tinha 30 CNPJs no endereço lá em Poá, que era uma sala em cima de um mercadinho. O que a gente fez? Nós saímos daqui e fomos fazer uma diligência lá. Chegamos lá, tudo fechado, tudo vazio. O que aconteceu? Nós descobrimos que era uma simulação. Eles diziam que o endereço era em Poá só para pagar o ISS menor lá em Poá e não pagar o imposto aqui para a cidade de São Paulo. E a empresa, na verdade, esse banco fica aqui em São Paulo. Então, isso a gente gravou, filmamos, mandamos para o Instituto de Criminalística para poder pegar o vídeo que a gente filmou lá demonstrando aquilo, de que aquele vídeo era verdadeiro e que aquele local filmado correspondia ao local que eles estavam simulando o endereço. Quer ver um outro detalhe que é importante, a CPI também? Eu chamei 2 diretores desse banco para depor aqui na CPI e eu falei para eles o seguinte, eu falei, olha, vocês já foram em Poá alguma vez? Os 2 diretores falaram, não, vereador, eu nunca fui em Poá. Nossa. Aí eu pego a ata da Assembleia e eles diziam o seguinte, os 2 faziam as assembleias, presidiam e secretariavam com o endereço de Poá e decidiam sobre ações do banco como se fosse lá, só que eles nunca estiveram lá. Então, aquele documento, o depoimento, a gente foi juntando essas provas todas, que só através de uma CPI é possível você juntar toda essa peça probatória e poder recuperar recursos para a cidade de São Paulo. Então, às vezes as pessoas não têm ideia do quanto é importante o trabalho de um vereador na defesa do interesse da cidade, né? E de quanto é importante para a gente poder fazer essas ações, porque as empresas aqui pagando o imposto aqui, que esse dinheiro vai poder ser revertido para a educação, para a saúde, né, para a canalização de córrego, ou seja, para tudo que essa cidade tão grande e tão sensacional precisa. Agora, prefeito, diante de tudo isso que o senhor falou, da importância dessas CPIs, da importância de dialogar aqui, o que o senhor espera dos nossos vereadores de São Paulo? Olha, para a pessoa ser vereador de São Paulo, é mais difícil você ser vereador do que ser deputado em muitas situações. É muito disputado. São 55 vereadores de uma cidade sensacional, mas complexa. E o que a gente tem percebido? Que a grande maioria dos vereadores, né, amam muito a cidade de São Paulo, se dedicam bastante. Eu acho que o que está faltando é a sociedade entender melhor o trabalho do vereador, entender melhor a importância do vereador, porque a hora que as pessoas entendem que é aqui nessa casa que as leis são feitas, é aqui nessa casa que você aprova o orçamento, eu faço o orçamento lá, mas eu mando para cá e os vereadores às vezes mudam, né? Às vezes faz alteração, faz audiência pública, escuta a sociedade mais um pouquinho do que a gente já escutou, adequa, ou seja, o documento final sai daqui. É fundamental o trabalho do vereador. Então, o que eu espero só, falando de uma forma geral e como prefeito agora, não como cidadão, mas como prefeito, é que aqueles que forem de oposição, façam uma oposição responsável. A oposição é linda, eu fui oposição, eu fui um dos vereadores mais aguerridos de oposição aqui. Agora, é muito ruim quando você vê bancadas votando contra um projeto que a gente manda para cá, por exemplo, para fazer combate à fome, combate à pobreza, só por uma questão ideológica. Mas isso acontece muito. Acontece, porque vai para a rua com o discurso e na prática aqui fica fazendo ações para inviabilizar o governo, ou melhor, inviabilizar as ações positivas de governo. Tem que fazer oposição. Quem ganha, governa. Quem perde, faz oposição. Mas eu acho que a gente precisaria só melhorar um pouquinho essa questão de ter, durante os 4 anos, uma oposição que ela seja coerente, que ela tenha coerência e que a gente possa entender que as ações de governo também beneficiar as pessoas. Quando chegar na eleição, aí briga. Aí a gente debate só a política. Até porque é um paradoxo, né? O vereador também precisa ali da emenda dele liberada para poder, né, investir ali no que ele acredita. Ah, Vivi, mas tem uma coisa muito importante. Sabe quando eu fui vereador, esse prefeito que você acabou de falar, ele não liberava minhas emendas, era muito difícil. Hoje, eu como prefeito, a determinação de para todos os secretários, atendam todos os vereadores. Independentemente do partido. Independente do partido. Isso é importante a gente explicar. Atendi dias atrás o vereador Toninho Véspoli do PSOL, que tem divergências ideológicas. Atendi a vereadora Érica Hilton, atendi o vereador Donato, atendi o vereador Alfredinho, atendi todos os partidos, né? Todos os partidos. Eu atendo os vereadores da base e todos os partidos de oposição, porque eles também têm muitas contribuições para nos dar, né? Você pega, por exemplo, o vereador Alfredinho, que a gente perdeu agora, virou deputado federal, né? Quantas vezes o vereador Alfredinho
foi falar comigo e me trouxe ideias importantes, porque está lá no dia a dia. Imagina, né? se o senhor não escuta. Imagine. Né? Então, a gente tem aqui, dentro dessa casa, assim, as pessoas que estão no dia a dia lá, para poder nos ajudar a governar, trazer as ideias, né? É importante. Então, eu libero as emendas de todos 100%, 100% as emendas de todos, porque é uma prerrogativa do prefeito segurar ou liberar. Qualquer vereador que você perguntar, todos eles de qualquer partido, é aquela coisa, Vi, a pessoa, tem uma frase de Cora Coralina que ela é muito bonita, né? Que ela fala o seguinte, feliz é daquele que ensina o que sabe, mas faz o que ensina. Ou seja, aquilo que a gente fala, a gente precisa colocar na prática. Então, se eu sou uma pessoa que defende a democracia, eu preciso exercer a democracia. Exercer a democracia é isso, liberar a emenda para todos os vereadores, independente se é oposição ou se é situação, dialogar com todos os vereadores, independente se é oposição, atender às demandas, desde que plausíveis, obviamente, porque também tem vereador que coloca umas coisas aí que só por Deus, né? Consenso também, né? Que tenha consenso. Mas é isso, é o exercício pleno da democracia, verdadeiro, respeitando o papel da oposição. E revisão do plano diretor está aí, então já serve para isso também, né? Como é que é? Vamos repetir então a frase para a gente terminar? Feliz é aquele que ensina... Que ensina o que sabe, mas faz aquilo que ensina. Aquilo que ensina. Cora Coralina. Maravilhosa, adorei. Prefeito, muito obrigada por ter vindo. Eu espero que o senhor sinta mesmo saudades e sempre venha para cá visitar a gente, sempre é um prazer. E muito obrigada por todo esse trabalho que o senhor fez aqui, né? E que o senhor continua fazendo na prefeitura. Obrigado, Vivi. Um abraço aí a todos os vereadores, muito sucesso, mas principalmente a nossa população que vive, que visita e que trabalha aqui nessa cidade sensacional que é São Paulo. Obrigado. E para você que acompanhou o programa, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.